Vamos só assistir mais esse daqui. Um mangá genial que foi esquecido. E nós estamos falando de Zatch Bell, meus queridos. Esses foram os animes e mangás que fizeram grande sucesso e até hoje são muito lembrados, como Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, porém um deles acabou sendo bastante esquecido com o passar dos anos, e hoje em dia já não é tão comentado assim. É chamado de Gash Bell, mas pode ser Zatch Bell também, que a gente conhece como Zatch Bell. E até o anime em si foi descontinuado. Tô falando de Zatch Bell. Mas o Zatch Bell terminou, tá? Pra caso as pessoas não saibam, o mangá acabou. Cara, esses personagens eram muito incríveis. O original Gash Bell foi um anime e mangá bastante popular e conhecido, mas que eu desconhecia completamente. O mangá vai contar a história de Kiyomaru Takamine, um estudante... É bom, tá? É bom. Subestima pra tu ver. 14 anos, bom demais. Que qualquer recebeu a visita de um moleque com um cabelo de tigelinha chamado Gash Bell. Simplesmente chegou voando num pássaro gigante e sem roupa. E como se já não bastasse esse show de bizarrice, Kiyomaru também vai descobrir que Gash tem o poder de soltar raios pela boca. Sim, é Pokémon, só que com criança. Ah, porque rinha de animal pode, mas rinha de criança? Aí, nossa! Fala que tu não ia botar teu sobrinho pra bater no menino da escola. Fala que tu não ia fazer isso. Se ele soltasse raio pela boca. Detalhe, ele não é exatamente uma criança de verdade, ele é um mamudo. Ele é tipo um Yordle no LoL. Ele é uma criatura mítica, e eles têm uma competição para se tornarem reis do seu próprio universo, envolvendo um monte de adulto esquisito usando o livro para fazer rinha para eles. Com eles. A gente não sabe por que isso era tão efetivo. Eita lapada do cara. Acontece que Gash é uma criança mamudo, uma criatura sobrenatural que veio diretamente do mundo dos demônios. E agora ele e Kiyomaru vão formar uma dupla pra lutar contra outros 99 mamodos que também vieram pra Terra, num tipo de Battle Royale, pra decidir quem será o próximo rei mamodo do mundo. Não, tipo não, era um Battle Royale. Só que eles não podiam usar os próprios poderes a menos que alguém utilizasse o livro. E aí... vem a companhia dos adultos. É basicamente uma mistura de Pokémon com Battle Royale. O mangá foi escrito e desenhado por Makoto Haiku e publicado no Japão entre 2001 e 2007, com o título original sendo Konjiki no Gash, ou Gash Bell. E mais tarde, em 2003, o mangá recebeu uma adaptação em anime que teve um total de 150 episódios, mas que não adaptam o mangá por completo. Acontece que enquanto Makoto Haiku escreveu o mangá, ele teve um problema no braço e o mangá entrou em hiato. Logo, o anime alcançou o mangá e pra eles não encherem de filler, decidiram parar o anime no episódio 150 mesmo. Então o anime de... Só que nunca mais voltou! Gash Bell, ele não tem um final, o que talvez até explique do porquê a obra foi tão esquecida com o passar dos anos. Inclusive, aqui vai uma informação interessante sobre o nome do mangá. Quando Gash Bell foi trazido para os Estados Unidos, além de censurarem algumas partes, eles trocaram o nome Gash para Zet, pois a palavra Gash em inglês significa corte profundo ou ferida, o que não ia combinar muito com a proposta do mangá, e vários outros nomes também sofreram mudanças. E aqui no Brasil, o anime foi transmitido mantendo a censura e os nomes da versão americana. Por isso, muitos de nós conhecem o anime como Zatch Bell. Porém, quando o mangá foi lançado oficialmente aqui no Brasil, ele foi lançado mantendo os nomes originais em japonês. Gash Bell é uma obra que eu até conheci há bastante tempo. É aquele personagem ali, ele é super errado, ele é viciado em peito. É o que eu posso dizer dele. Por conta do anime e dos jogos de Play 2, mas que eu nunca tinha lido o mangá ou assistido. Nossa, esse joguinho de Play 2, hein? Eu fui começar a ler o mangá muito recentemente. Bom demais. Eu li os primeiros 21 capítulos, que equivalem aos primeiros 9 episódios do anime. Esse vídeo vai ser mais como um tipo de primeiras impressões que eu tive. E eu acho muito interessante fazer esse tipo de vídeo, porque geralmente esses animes Battle Shonens, como Gash Bell, Naruto e etc., eles tendem a mudar muito conforme a história do mangá avança. A gente começa vendo o anime, que tem ninja jogando shurikens, e termina vendo alienígenas com o poder de soltar ogivas nucleares. Podemos falar de como isso se tornou super poderoso até demais na brincadeira? Ficou muito escalação de poder gigantesco. Da palma da mão, como se não fosse nada. E como Gash Bell é um mangá um pouco longo, que tá tendo até continuação atualmente, achei que seria interessante comentar sobre esse início do mangá. E também é uma boa forma de recomendar a obra pra quem nunca leu ou assistiu o anime. E nossa, essa história desses dois é muito legal. Eu pedir que você considere dar um like no vídeo e se inscrever, porque isso ajuda bastante o canal. Agora, já dei like. História, quando o Gash chega, ele entrega uma carta pro Kiyomaru que foi escrita pelo seu pai, Seitaro Takamine, onde ele conta que encontrou o Gash desmaiado numa floresta da Inglaterra e então o salvou. Ele também diz que o Gash parece que sofreu amnésia e ele não se lembra de nada além do próprio nome. Seitaro então decidiu enviar um menino pro Japão pro Gash ajudar o seu filho a deixar de ser um moleque metido, já que o Kiyomaru, por ser muito inteligente, acaba se achando melhor que os outros e por isso ele não tem nenhum amigo. Ou seja, de início a missão do Gash vai ser basicamente tornar o Kiyomaru alguém mais amigável. Porém, o Kiyomaru vai perceber que Gash também veio com um grande livro vermelho, e aquilo nada mais é do que um livro de feitiços. Esse livro vem numa língua que só o parceiro livro de feitiços
Isso, tanto cara. que o pai e a mãe do Kiyomaru abrem o livro e não entendem nada. Apenas o Kiyomaru pode ler e evocar os feitiços. Cada Mamodo tem o seu próprio livro, e conforme ele e seu humano vão lutando, desenvolvendo suas relações... Zaqueu! Como Zaqueu! Eu quero atirar raio pela boca. Próximos novos feitiços vão sendo desbloqueados e o Mamodo vai ficando cada vez mais forte. Ou seja, quanto mais inimigos um Mamodo derrota, mais próximo ele fica de se tornar o rei do mundo dos demônios. Ah, e caso esse livro seja queimado, o Mamodo perde o direito de competir e retorna direto pro Makai. Vale a pena destacar que no Japão Isso é triste demais, eles cara. valorizam bastante o trabalho em equipe, então essa ideia de que um precisa do outro pra evoluir e ficar mais forte reflete bastante essa dinâmica da sociedade japonesa. E esse é um tema bastante recorrente nesses Battle Shonens, o fato de que mesmo na dificuldade, você pode vencer se unir forças com outras pessoas. Se tiver poder da amizade. É muito difundida nesses mangás shonen, porque eles são lidos em grande parte por jovens garotos que estão pra se formar na escola e estão indo pro mercado de trabalho. E nós tem uma variedade absurda de personalidades antissociais no Japão. A ideia de que você tem que estudar até apodrecer, depois ir trabalhar, sem ter amigo do contato, nenhum tipo de afeto. Tem pessoa que passa 30 anos sem falar pros pais que ama. Então é bem que é um conflitante. ambiente onde eles terão que lidar com outras pessoas, e também a questão da hierarquia, que também existe durante o período escolar, então é bom pra sociedade esses garotos fantasiarem com essa ideia de que a união faz a força. Porém, as coisas na prática não funcionam exatamente assim. O mercado de trabalho no Japão é extremamente rigoroso e competitivo, chegando ao ponto de instrumentalizar os seus funcionários e reduzir eles a uma mera força de trabalho. E aqui no mangá a gente já vai ver um pouco disso daqui a pouco. Só que em Gash Bell, diferente de outros mangás, pelo menos aqui no início, esse poder da amizade ele é importante, mas não garante a vitória em 100% dos casos, e grande parte das batalhas depende muito da estratégia. Como foram 100 Mamodos espalhados pelo mundo, cada um tem um poder diferente do outro. O Gash tem poderes elétricos, outros manipulam a gravidade, tem poderes de gelo, velocidade, enfim, são vários. Isso Tem possibilita que as muitos lutas elas poderes não sejam repetitivas, e os poderes são bem interessantes, eles são muito criativos. e o resultado depende muito da manha de quem tá com o livro na mão. Inclusive, em uma das primeiras batalhas do mangá, Kiyomaru e Gash vão ser completamente derrotados pela dupla Sherry e Brago, onde o Brago tem um poder muito apelão, que é a magia de gravidade. E esse é um sistema de batalhas bastante divertido, ele faz você querer continuar lendo o mangá pra ver cada vez mais Mamodos diferentes, e vão render lutas também muito diferentes. Lembra até os muito esquemas dos combates de One Piece, onde cada batalha funciona de uma forma diferente, e embora a gente saiba que o protagonista vai vencer, ainda é uma luta boa de se acompanhar. Contudo, um dos maiores destaques do anime e do mangá são os seus protagonistas. Gash Bell acho que é um dos mangás mais engraçados que eu já li, justamente por conta da dinâmica entre o Gash e o Kiyomaru. Inclusive, esses dois aí não estão nem aí pra essa luta que vai decidir o novo rei dos demônios. Gash e Kiyomaru só estão vivendo suas vidas, e essas lutas aqui do início ocorrem muito por acaso. O Gash tem uma ingenuidade que me lembra bastante o Chopper misturado com o Goku do Dragon Ball clássico. E esses dois arquétipos, se a gente for ver, é bem padrão nessas histórias shonen. E o Kiyomaru, ele tende a ser mais tem que ter um esperto, personagem muito impulsivo, muito desmiolado, muito descabeçado, mas que tem bom coração. Aproveitando da inocência do seu amigo, como na vez que o Kiyomaru rabisca uma caixa de doces, cola uns palitos e entrega pro Gash, falando que aquilo é um robô capaz de soltar 300 mísseis. E o coitado do moleque acredita. As interações desses dois são muito boas, e é onde se concentra uma boa parte do humor do mangá. E isso influencia muito no personagem do Kiyomaru, porque ele deixa de ser alguém mais reservado e até egoísta, e vai se tornando uma pessoa muito mais amigável com o passar dos capítulos. Gash Bell também é uma história sobre amadurecimento, de você perceber que os períodos difíceis da vida podem ser superados se deixarmos nosso orgulho e o medo de lado. Isso é algo que o Gash e o Kiyomaru aprendem um com o outro, o fato de que muitas vezes a dor de não tentar mudar a nossa atual situação, ela é muito pior do que a dor do fracasso. E por isso nunca devemos ficar parados diante do mal. Mesmo que as chances de vitória sejam baixas, ainda devemos lutar pelo direito de descobrir quem nós somos de verdade. Contudo, não são todas as duplas de Mamodos e humanos que têm uma relação de amizade. Um dos primeiros inimigos que o Gash tem muitos que são utilizados para benefício próprio, porque afinal são crianças poderosas, né? Os caras já pensam o quanto que eles poderiam se utilizar e se beneficiar do uso dessas crianças. que o Kiyomaru vão enfrentar vai ser um cara chamado Hosokawa e um Mamodo chamado Reikomo. No anime, a primeira dupla que eles enfrentam é outra, numa luta filler, onde eles batalham contra esse skatista e esse projeto de Garou, mas depois eles também acabam enfrentando esses dois aí. E qual que é a fita dessa dupla? Basicamente, o Hosokawa vai contar que antes ele era um CLT sem dinheiro, até o dia em que ele encontrou aquele garoto Mamodo. E a partir de então, começou a usar os poderes do moleque pra satisfazer seus próprios desejos. Hosokawa botava o Reikomo pra roubar bancos, joalherias, etc., enquanto ele só ficava de longe entoando os feitiços. E ele diz com todas as letras que usa o guri apenas como uma... Eu morro de dó desse molequinho, que ele é um dos primeiros personagens a aparecer, e ele é surrado, maltratado,
desestimulado. Nossa, ele é tão mal utilizado e depois ele ainda vai embora forçadamente. Uma ferramenta e que ele quer roubar o Gash do Kiyomaru, porque ele precisa de um outro Mamodo pra trabalhar pra ele e assim satisfazer ainda mais os seus desejos de ganância. Mas obviamente ele não vai conseguir, pois só o verdadeiro dono do livro consegue invocar os feitiços. Então essa dupla de personagens aí e mais alguns exemplos que eu já vou comentar, ela exemplifica muito bem algo que ocorre muito no Japão, que é essa exploração da força de trabalho. Isso ocorre no mundo todo, mas no Japão isso acaba sendo mais normalizado, com funcionários trabalhando mais de 10 horas por dia, sem receber hora extra e às vezes até E isso é muito normal na área do Japão, viu? perdendo a sua vida de tanto trabalhar. E esse já é um aspecto cultural e social que está Tanto que tem um anime mais recente que fala, tipo, basicamente a vida do moleque ficou tão ruim, tão esmirilhada pra ele, que quando aconteceu um apocalipse zumbi, ele ficou feliz. E ele foi de feliz. pé há décadas. Tanto que Eu se esqueci muitas o nome vezes do o anime. funcionário chegar mais tarde, sair mais cedo, ou até sair antes do chefe, esse funcionário ele já pode ser visto com maus olhos. Esse é um sistema que ele já tá muito enraizado na sociedade japonesa e é muito difícil de você conseguir escapar. Fora que o Japão ele é um país muito competitivo, o que aumenta ainda mais a ocorrência desses fatores. E a gente pode ver muito disso aqui em Gash Bell. Não é à toa que tem todo esse Battle Uma Royale de constante São namoros pra Paulo. decidir quem vai se tornar o chefe da empresa, no caso, o Rei dos Demônios. E pra alcançarem esse objetivo, eles vão ter que competir entre Esse personagem é bem legal. Ele foi muito maltratado, mas ele era bem legal. Eu achei o estilo de desenho dele muito legal. Esse personagem é babaca. Essa daqui é fofinha, é aquela Sakura-chan que todo mundo sempre tem. Esse moleque é pra ser o alívio cômico, ele é um bosta igual o Birdly. Essa personagem aqui é divertidinha. Esse aqui é o seu personagem anti-herói sombrio, mas que tem uma história super válida e divertida. Tem vários personagens que são apresentados ao longo do próprio anime que são ótimos entretenimentos e ótimas batalhas também. Ele é tanto engraçado quanto sério na medida certíssima. si, adquirindo experiência Impressionante. pra ficarem cada vez mais fortes e assim se mostrarem dignos de ocuparem o trono. O problema é que toda essa competição e essa alta devoção ao trabalho, ela pode chegar ao ponto de te desumanizar. E Gash Bell vai mostrar isso muito bem quando a gente conhecer a Shiori, que é uma estudante assim como Kiyomaru. Shiori vive praticamente sozinha, ela até tem pai e mãe, mas os dois se dedicam tanto ao trabalho que a menina mantém pouquíssimo contato com eles. Afinal, eles mal ligam pra própria filha e por causa disso a Shiori nem vê mais os dois como parte da sua família. Mas isso tudo vai mudar no dia Sim. que Shiori encontrar uma Mamodo chamada Kororo, e as duas vão estabelecer uma relação bem próxima como se fossem verdadeiras irmãs. Só que a Kororo é uma Mamodo, então ela também tem as suas magias. E quando esses feitiços são evocados pela Shiori, a Kororo, aquela garotinha fofa, inocente e divertida, se transforma num monstro incontrolável com uma sede de violência insaciável, atacando a todos que ela encontra no seu caminho. E mais E ela é forte, tarde ela tá? vai acabar batalhando com o Gash e a gente vai descobrir que os Mamodos que não possuem um grande ímpeto de luta, ou seja, não gostam de lutar, esses Mamodos recebem uma segunda personalidade muito mais violenta, porque essa é uma forma deles não fugirem do seu destino, que é lutar pra assumir o trono do Makai. Ou seja, cada Mamodo ali não tem muita escolha quando são enviados pra Eles Terra. são obrigados a meter o Ou eles louco. lutam por bem, ou então lutam por mal. Eles não têm como escapar do seu destino. Daí que vem uma cena bastante emblemática, onde a Kororo começa a chorar no meio da luta, pois ela, contra sua vontade, foi transformada em um monstro apenas pra Isso fazer é- todo isso é aquele esquema de horrível, mano. batalha se sustentar. Já a Shiori, ela também chora, porque primeiro ela viu seus pais sendo instrumentalizados por um sistema que muitas vezes reduz seus cidadãos a uma E mera a força de menina tá trabalho, sendo e agora igual. ela tá vendo a Kororo, que ela considera um sistema que Olha, escola, trabalho, família, vida. Aqui já muitas sabemos o vezes destino. reduz seus cidadãos a uma mera força de trabalho, e agora ela tá vendo a Kororo, que ela considerava sua irmã, também sendo instrumentalizada, pois ela foi forçada a se tornar uma engrenagem de um sistema que ela nunca quis fazer parte. E é depois dessa luta que a Kororo pede pro Kiyomaru e pro Gash queimarem o seu livro, pois essa é a única forma dela se libertar daquela monstruosidade. Kiyomaru então, num ato de misericórdia, vai queimar o livro da Kororo, e é a partir desse momento que o Gash vai se motivar a lutar pra se tornar o rei do mundo dos demônios, porque só assim ele vai conseguir pôr um fim nesse sistema que reduz seus participantes a simples instrumentos de batalha. Ou seja, por bem ou Ah, essa cena horrorosa, por mal, o mano. Gash no fim também se viu obrigado a participar de todo esse combate. E eu acho que é a partir desse ponto da história que o mangá vai começar de verdade. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Mas enfim, eu vou continuar lendo Gash Bell. Eu tô achando o mangá muito divertido. Você ritmo não da leu o leitura final? flui muito bem. E ele tem uma proposta muito boa e diferente pra um Battle Shonen. Eu fiz esse vídeo mais curto porque eu queria muito. Esse aqui é literalmente a jornada do herói, porém a que custo? Você conseguiu o que queria? Sim. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha. Muito comentar sobre esse início do mangá, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo mais longo sobre Gash Bell, já que ele é um título com É bastante literalmente capítulos isso. e ainda tá sendo lançado a continuação atualmente. Então comentem se vocês Eu nem sabia que tava sendo lançada a continuação. Eu quero ver essa continuação, mano.
Não acredito que tem uma continuação agora. Cacete, mano. Ah, se vocês nunca assistiram, velho, assistam. Assistam, por favor, dê uma chance pra esse desenho. Que ele é muito bom. Muito bom mesmo. É, é impressionante. Ai, e tava tudo com a tela. Ah, não. Tocou bonitinho. O vídeo tocou bonitinho. Nossa, por um instante eu achei que o negócio do Five Nights... O negócio aqui tinha ocupado a tela. Não, não ocupou, não. Eu acho que por hoje deu, né? Por hoje já deu, já tá bom. Já foi bastante. Bom, obrigado pessoas que apareceram. Pessoas que se entreteram. Eu espero que tenham se divertido, né? No caso, espero que tenham se entretido. Que tenha sido legal pra vocês. Uma boa noite, um bom descanso. E até amanhã com talvez esse joguinho de ritmo e Hollow Knight. Não sei. Vai ficar por conta. Dim, dam, dadilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, Dom guardiam, didim, dididididam, lutes sera dodidam, seram. Dim, dim, da da da, dim, da da da, dim, da di dam. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à sur noir gris fera. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Ô clair, obscur, trouble, rature. Clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, courbera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle.
dim, tam, tadilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, Dom guardiam, dilim, dilim.